começar uma nova série cujo título é Transformados. E na verdade começou na semana passada. Eu disse aqui, não sei se eu disse no culto das 10h30, mas em alguns cultos eu disse aqui que eu sentia da parte do Espírito Santo que aquela mensagem da semana passada, ela era o estrado, a cama, eram os pilares para uma série que eu iria começar. Eu ainda não sabia que série seria, sobre o que eu ia falar, mas durante a semana Deus começou a me mostrar que seria sobre vida transformada. Vida transformada, transformação de vida. Transformação que ocorre no interior e que necessariamente se exterioriza, se manifesta no exterior. E durante a semana Deus começou a me mostrar através de alguns testemunhos. Sabe, 3 testemunhos que me impactaram essa semana. O primeiro deles, agora me lembra, Denise, qual foi o primeiro? Sim, uma jovem senhora aqui da igreja, que me pegou ali, de repente, na porta, na terça-feira, no dia dos 5 horas de adoração, se não me engano. Não, foi na terça-feira, dia de escola bíblica. Ela me pegou ali na porta, pedindo um determinado livro, com um assunto específico sobre astrologia. Ela queria entender a visão cristã em relação à astrologia. E eu perguntei a ela por quê. Eu fui aqui de arrumar o livro para ela, eu perguntei por que essa pergunta. Ela disse: pastor, eu estou frequentando a igreja aqui há tanto tempo, uma pessoa que está há pouco tempo aqui na igreja. Não acredito que ela não tenha 6 meses frequentando aqui a igreja. Ainda não tem isso. E ela disse: pastor, eu nunca fui à igreja, eu nunca gostei de crente, nunca suportei essa história de igreja, religião, crente, Bíblia. Isso para mim sempre foi uma coisa. E eu sempre fui astróloga profissional. Eu fazia mapa astral de pessoas, adivinhava o futuro para as pessoas, previa o futuro para as pessoas. Eu dava consulta para as pessoas me buscavam e eu ganhava dinheiro com isso. O meu sustento, a minha renda vinha disso. Eu vim aqui a convite de uma pessoa pela primeira vez há tanto tempo atrás. Quando eu entrei aqui, eu ouvi a palavra, ninguém falou comigo, ninguém orou comigo, ninguém me impôs nada, ninguém tentou fazer a minha cabeça para me mostrar certo, errado, Bíblia. Eu entrei aqui e ao ouvir a palavra, quando eu saí daqui, eu saí literalmente zonza. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo me disse: chega em casa, pega todos os seus livros sobre astrologia, joga tudo fora. Ela começou a telefonar para as pessoas e desmarcar as consultas. As pessoas começaram a perguntar: por que você está desmarcando? Ela disse: eu estou abandonando essa carreira. Por quê? Ela não sabia explicar, ela só sabia dizer: o Espírito Santo falou comigo. Então ela queria o livro para poder agora explicar para as pessoas por quê. Porque, biblicamente, ela não sabe explicar, ela não tem base teológica para explicar, mas alguma coisa o Espírito Santo começou a colocar no coração dela, de que a vida dela foi transformada radicalmente. Uma segunda pessoa, no dia de 5 horas de adoração, eu subi a escada aqui, para o 2º andar ali, da geração nova, e aí encontrei no corredor com uma pessoa que falou: pastor, foi bom te encontrar, deixa eu te contar essa história. Eu estava falando da nossa igreja para uma pessoa, uma mulher que estava me contando essa história, para uma amiga minha, conhecida minha, e essa pessoa disse que nunca foi à igreja, não gosta de crente, não gosta de pregação, não gosta de Bíblia. Eu comecei a falar para ela que a nossa igreja é diferente, a pregação assim, assim, assado, e convenci que ela entrasse no YouTube para assistir. Essa pessoa encontrou uma terceira pessoa e comentou: olha, eu tenho assistido uns vídeos no YouTube de uma igreja aí, uma tal de Nova Igreja, pastor Fragalho, e caramba, diferente, estou gostando. Essa pessoa, essa terceira pessoa disse: vídeo da Nova Igreja? Eu sou membro da Nova Igreja, eu sou de lá, eu frequento lá. E aí contou para essa outra pessoa a sua história. Ela disse: há 2 anos eu frequento a Nova, há 2 anos eu estou frequentando a Nova. Nunca ninguém me contou essa história, essa pessoa nunca chegou para mim para me contar essa história. Se ela já contou para mais alguém, nunca contaram para mim. Ela disse: há 2 anos eu estou frequentando a Nova. Sabe por que eu continuo frequentando? Porque quando eu cheguei lá a primeira vez, eu não gostava de crente, não gostava de igreja, não queria saber de Bíblia. Eu cheguei lá a convite, muitos insistiram, eu acabei indo. Quando eu botei o pé, eu ouvi a palavra, eu entrei lá dentro, eu era uma pessoa viciada em drogas pesadas. Eu cheguei lá, eu ouvi a palavra, eu fui liberta. Nunca mais eu usei drogas. Não tive síndrome de abstinência, não tive problema nenhum, nunca mais eu usei, eu fui completamente liberta.
Eu ouvi aquilo, ninguém orou, ninguém impôs as mãos, não foi para uma classe de discipulado, ninguém fez a cabeça, ninguém se impôs, ninguém disse que droga era do diabo ou qualquer coisa. O Espírito Santo, através da palavra, transformou a vida daquela pessoa. O terceiro testemunho, não sei onde você foi no feriado. Não sei se você foi à praia, não sei se você foi passear com a família, não sei o que você foi fazer. Eu, pastor Jorge, pastora Denise, fomos a um sepultamento. De repente a gente recebe um recado de que uma pessoa da igreja havia falecido. Uma jovem senhora, faleceu um infarto fulminante, faleceu. E aí eu falei com o pastor Jorge, falei, Jorge, vamos lá. Eu reconheci a pessoa pela foto, eu reconheci a pessoa de vista, mas eu não sabia nada da vida da pessoa, não tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com a pessoa, mas eu reconheci pelo visual. Eu sou muito fisionomista, então às vezes eu não lembro o nome da pessoa, mas eu reconheço a face, o rosto. Fomos eu, pastor Jorge, pastora Denise. No momento que nós botamos o pé no cemitério, desde a entrada até a capela onde estava sendo velado o corpo, 100% das pessoas, amigos, familiares, parentes, 100% das pessoas que encontravam conosco, vocês são os pastores da igreja aonde ela frequentava? Sim, somos nós. Olha, a vida dela, a partir do dia que ela entrou nessa igreja, mudou da água para o vinho. Literalmente a vida dessa pessoa, 100% das pessoas. Não 50, não 10, não 20, não 80, 100% das pessoas diziam, a vida dela mudou da água para o vinho. Impressionante o que essa pessoa mudou. Uma pessoa que, de repente, era simplesmente todo dia uma pessoa alegre, animada, falando de Deus, falando de Jesus, falando do quanto Deus é bom, e sempre encorajando todo mundo, sempre animada, sempre feliz, sempre alegre com Jesus, 100% do tempo, 100% das pessoas. Porque alguém poderia dizer, alguém mais próximo poderia dizer, pastor, não é bem assim como as pessoas estão dizendo. Os filhos, o marido que nunca veio à igreja, o marido estava dizendo, não, agora eu quero ir lá conhecer essa igreja, é porque ela me falou tanto dessa igreja, mas eu não aproveitei o tempo em que nós estávamos juntos com ela viva, mas agora eu quero ir lá conhecer. O marido que se dizia uma pessoa cética, viu na vida dessa esposa, que faleceu tão jovem, tão cedo, mas viu na vida dela uma transformação que ele disse, só pode ter sido realmente um milagre, e a vida dela era um milagre após o outro. O marido levou um devocional que ela trazia aqui, que é, na verdade, aquele devocional das mulheres que tem espaço para tomar nota. Eu quero ler o que ela escreveu aqui. Ele começou a ler, e eu disse, caramba, eu estou me ouvindo pregar. Ela citou Jeremias 29:11, eu, o Senhor é que sei, os planos que tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Ela dizia nesse escrito, esse é o Deus que eu acredito, um Deus que é bom, um Deus que tem planos de coisas boas para o futuro da gente. O marido me botou um áudio, porque a mãe dela estava preocupada com a salvação da filha. O marido me manda um áudio que ela mandou para a mãe, e no áudio, 2 dias ou uma coisa assim antes dela falecer, não estava doente, não estava nada, mas ela manda um áudio para mim dizendo, mãe, eu estou liberta, eu fui liberta, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Quando eu comecei a ouvir, eu nunca falei com ela não frequentava um grupo de conexão para dizer que alguém fez a cabeça, que alguém impôs as mãos, que alguém orou, que alguém discipulou, que alguém ensinou, simplesmente fruto da palavra, só fruto da palavra sendo ouvida. Quando eu ouvi esses testemunhos, eu comecei a entender, Deus me mandando um recado, cristianismo é necessariamente vida transformada. Sabe que algumas pessoas, em algumas igrejas, alguns pastores, usam alguns textos bíblicos de forma muito errada. E o apóstolo Paulo, por exemplo, fala para nós sobre vasos de honra e vasos de desonra. E é claro que ele está comparando a nós com vasos para honra ou vasos de desonra. E as pessoas têm às vezes uma imagem de que Deus escolheu uns para vasos de honra, outros para vaso de desonra. E que se Deus quer transformar você num vaso de honra, aí viajam lá a Jeremias, e Deus fala com Jeremias e diz, Jeremias, vai até a casa do oleiro, a olaria. Olaria não é aquele bairro lá de Bom Sucesso não, viu gente? Olaria é o lugar onde o oleiro, aquele que trabalha com o barro, fazendo vasos de barro e artefatos de barro, trabalha. Então ele tem aquela roda, que ele bota o barro no meio, e ele vai acelerando, aquela roda vai girando, e ele vai moldando. E aí Deus pergunta, Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo o oleiro formando o vaso. Mas de repente, alguma coisa acontece no meio daquela história que o oleiro não gostou do que ele fez. Ou ficou torto,
ou não ficou esteticamente agradável, ele não gostou, então ele quebra, ele destrói, ele amassa e ele começa a fazer tudo de novo. E aí as pessoas pegam essas duas comparações, Jeremias e o apóstolo Paulo falando sobre vasos de honra e de desonra, e diz que se Deus quer transformar você num vaso de honra, ele te quebra. Como é que ele quebra para fazer de novo o vaso? Através de enfermidade, falência, morte na família. Deus está te quebrando para fazer de novo o vaso. Mas Deus não é um Deus violento, Deus não é um Deus que quebra ninguém. Só uma maneira. O apóstolo Paulo, quando fala sobre essa questão de vaso de honra e vaso de desonra, ele diz: qualquer um que se livrar destes erros, ele cita uma série de coisas, como inveja, fofoca, ele diz: qualquer um que se livrar desses erros, se tornará um vaso de honra. Ou seja, quem escolhe ser vaso de honra ou de desonra, não é Deus, é você. É você que decide, porque Deus não age agressivamente. Quando você se rende e diz: Senhor, transforma a minha vida, Deus entra no circuito para fazer essa mudança, para moldar o vaso, não para quebrar, no sentido de machucar, de maltratar, mas para remoldar a sua vida, para transformar a sua vida. Mas é uma concessão que você tem que fazer. Não é algo que Deus entra e automaticamente na marra faz. É você quem se abre, quem se rende a Ele e diz: Senhor, eu quero ser transformado. Que tipo de transformação você quer? A transformação que a Bíblia preconiza, a transformação que a Bíblia prevê. Sermos transformados na imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ou seja, manifestarmos do lado de fora o que nós somos do lado de dentro. Manifestarmos do lado de fora os pensamentos, as ações, as atitudes de Jesus, o caráter de Jesus, o fruto do Espírito, manifestar o caráter, os pensamentos e as ações de Jesus, vida transformada. Não é para todo mundo na igreja, nem todo mundo toma essa decisão. Muitas pessoas frequentam a igreja e se continuam sendo pessoas apenas meramente religiosas. Conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, fazem a escola bíblica, mas não permitem que Deus transforme a sua vida. E transformação é essência, é essencial no cristianismo. Sem transformação, o cristianismo não existe. Transformados. O milagre mais cheio de simbolismo realizado por Jesus foi exatamente o primeiro milagre de transformar a água em vinho. Foi o milagre mais simbólico de todos. Jesus transforma num casamento água em vinho. É interessante que eu li um comentário na Bíblia, na internet, um sujeito tentando defender Jesus, tentando justificar Jesus, dizendo que aquilo que ele transformou aquela água em vinho não é vinho, era só um suquinho de uva, porque não é possível que Jesus transformasse água em tanto vinho, porque davam uns 600 litros de vinho, é vinho demais, e Jesus estaria incentivando a bebedeira, porque aquele povo já tinha bebido, mas não entende bulhufa de simbolismo bíblico, não entende bulhufa de metáfora bíblica, não entende nada sobre tipologia bíblica. Se entendesse, saberia que esse é o milagre mais simbólico, mais tipológico que Jesus realizou. É o primeiro deles, porque com esse milagre Jesus estava dizendo: é para isso que eu vim, para transformar a vida do homem de uma água sem graça, em um vinho saboroso, que representa alegria e abundância. Veja só, essa água não era para beber, essa água era água para os cerimoniais judaicos de lavagem de mão e de pés, para manter as tradições, para cumprimento de leis. E Jesus diz: é para isso que eu vim, para tirar o fardo da lei, para tirar o fardo da religiosidade, transformar a sua vida de uma água sem graça religiosa em um relacionamento vivo com um Deus vivo, um relacionamento de alegria e abundância, porque vinho fala de alegria e 600 litros fala de abundância. Amém, gente? Mais do que necessário, é claro que sobrou vinho. Até hoje, se você for a Israel, você visita lá o lugar, o Yardenit, que é o lugar onde tem, o pessoal faz batismo no Rio Jordão. Tem lá na lojinha, você vai lá no lojinha e você vai encontrar lá uma garrafa, tem no rótulo lá, vinho do casamento de Caná. Está sobrando vinho até hoje. E nós provamos, aliás, era um vinho ruim para chuchu, mas estava lá. Não é possível que seja o mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele vinho era um vinho excelente, melhor do que o vinho que tinha sido servido anteriormente. E é um milagre mais simbólico, que fala de transformação. E é para isso que Jesus veio, para transformar a nossa vida. Para transformar, sabe, transformação de dentro para fora, não através de discipulado, não através de aulas, não através de imposição, não através de ordens, mas através de uma transformação interior. Amém, gente?
A grande marca do cristianismo são vidas transformadas. Essa é a grande marca do cristianismo. Vidas que foram transformadas por dentro, uma transformação que se reflete para o lado de fora. E transformação é um processo constante. Transformação não é um evento. Novo nascimento é um evento. Semana passada eu disse isso aqui. Pode até ser que até chegar ao novo nascimento, a pessoa esteja sofrendo um processo. Então a pessoa de repente foi convidada, ela vem à igreja, ou ela assiste no YouTube uma pregação, e ela começa a simpatizar, ela começa a gostar, ela vem uma primeira vez, ela volta uma segunda vez, ela volta uma terceira vez. Você que estava visitando, a gente está visitando hoje a gente pela primeira vez. Aqui na Nova, se você vem a primeira vez, você é visitante. Se voltar a segunda, já é pré-membro. Na terceira, a gente tranca a porta e já não deixa mais sair. A pessoa pode estar num processo. Estou gostando, estou simpatizando, mas vai chegar um dia em que ela vai tomar uma decisão. Não, hoje eu estou entendendo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ali naquele momento ela nasceu de novo, porque novo nascimento é um evento. Mas depois há um processo, o processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Amém, gente? E eu preciso crescer e amadurecer. Crescimento e amadurecimento implica em transformação. Fisicamente e biologicamente nós estamos sendo transformados. Você nasceu, era deste tamaninho, agora está deste tamanhão. Você foi sendo transformado, você foi sendo alimentado e você foi sendo nutrido, foi crescendo, foi sendo transformado e continua sendo transformado. Há alguns anos atrás eu não tinha um fio de cabelo branco, agora tem. Porque eu estou sofrendo um processo físico de transformação. E todos nós estamos. Isso tem que ser uma realidade. Há pessoas às vezes que me conhecem e dizem assim, pastor Fragalho, isso é uma bênção. Não muda. Eu digo impossível. Impossível. Impossível não mudar. Tudo que está vivo, progride, ou tem que progredir, e transforma ou para melhor, ou para pior. Ou progride ou regride. E a gente tem que transformar, ser transformado, para sermos imagem e semelhança de Jesus. Imagem e semelhança dele em pensamentos, ações e caráter. Amém, gente? Amém. Levante uma das suas mãos e diga isso. Eu quero ter o caráter de Cristo, os pensamentos de Cristo, as ações de Cristo. Amém. Aleluia. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar. Em outra versão diz planos de paz, shalom. Paz por dentro, paz por fora, prosperidade, vida abençoada, curada, família abençoada, planos de paz, planos para fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias, quando falou isso aqui, ele falou num contexto em que o povo estava cativo na Babilônia, estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Ele diz, não, isso aí não é o ponto final, porque eu é que sei que planos tenho a respeito de vocês. Não são planos de mal. Isso aí, o cativeiro na Babilônia, não é o meu plano. O meu plano para vocês é um plano de prosperidade. E você saiu do cativeiro de Satanás. Amém? Então você tem um plano, Deus tem um plano de progresso para você. Para quem é o plano de Deus? Para a nova criação, para a nova criatura, para aquele que achou em Cristo razão para viver. Para aquele que achou em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Deus, através de Cristo, fez de você uma nova criatura. E na semana passada nós vimos aqui que a palavra que o apóstolo Paulo usa para transformação é metamorfô. Da onde vem metamorfose? Você nasceu de novo. O que você hoje, como nova criatura, tem a ver com aquilo que você foi? Absolutamente nada. Nada. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Quem é nova criatura pode e deve ter uma expectativa de coisas boas e não de juízo. E a pergunta é, por quê? 1 Coríntios capítulo 5, 17, aliás, perdão, 2 Coríntios, saiu errado ali, mas é 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz lá, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E você poderia traduzir isso como, é parte de uma nova criação. É uma nova criatura, é parte de uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Por que razão nós devemos manter então uma expectativa de coisas boas? A palavra esperança no grego é elpis. E elpis é expectativa alegre de coisas boas. Por que nós devemos estar numa constante expectativa de coisas boas? Porque Jesus já levou sobre si todos os motivos pelos quais ter uma expectativa de coisas ruins no nosso futuro.
Essa é a razão pela qual nós temos que ter uma expectativa de coisas boas. Porque Jesus já levou tudo aquilo que seria motivo para uma expectativa de coisas ruins. Sabe, eu não estou dizendo para você que necessariamente amanhã você não terá lutas, não terá dificuldades, mas eu não estou na expectativa de coisa ruim. Há pessoas que vivem na expectativa de coisas ruins. Já estou esperando, já estou sabendo, vem bomba aí. Tem gente que vive assim. Mas peraí, eu tenho consciência de que podem acontecer coisas ruins, mas eu não estou na expectativa das coisas ruins, eu estou na expectativa de coisas boas, e ainda que as coisas ruins aconteçam, eu permaneço na expectativa de coisas boas, porque Deus transforma o mal em bem. Nós falamos isso, a Bíblia diz isso, e nós cantamos isso. Não é uma música aqui do nosso baterista do Frazão, que diz que Deus transforma o mal em bem? A gente precisa simplesmente estar na expectativa de que Deus, Ele vai produzir o bem, e até mesmo aquilo que for mal, Ele vai transformar em bem. Então a gente precisa andar numa expectativa de coisas boas. João 5,24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. Tem, não terá, mas já tem. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que a morte tem a ver com a vida? Qual é a semelhança entre a morte e a vida? Zero, nada, nada, absolutamente nada. Você passou da morte para a vida. Isso fala de transformação, metamorfose. Amém, gente? O que nos leva muitas vezes a esperar por juízo é que nós conhecemos os nossos próprios defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, e ficamos meditando nos nossos erros, confessando os nossos pecados, falando sobre os nossos defeitos, quando nós deveríamos, na verdade, simplesmente estar desenvolvendo a consciência de quem nós somos em Cristo. Porque meditar, ficar falando sobre os nossos pecados, ficar confessando: meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não valho nada, eu sou um cachorro, eu sou um desgraçado, eu sou um verme, eu sou um lixo. Quando você faz isso, você está desenvolvendo a consciência do pecado. A consciência do pecado, quando você precisa desenvolver, é a consciência da justificação, a consciência da justiça. Senhor, eu sei que eu tenho defeitos, mas em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu sei que eu fui transformado por dentro, eu nasci de novo, e eu abro o meu coração para que o Senhor opere, trabalhe e me transforme em imagem, semelhança do Senhor Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus em ações, pensamentos e caráter. Isso é desenvolver a consciência da justiça. A primeira providência que Jesus tomou a nosso favor foi justamente tomar sobre si todos os nossos pecados. Então não tem mais que ficar falando sobre os pecados, meditando nos pecados, insistindo em olhar para os pecados, mas insistir e perseverar em olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus. A conclusão lógica é que se Jesus tomou a providência de levar os nossos pecados, uma vez que a fonte foi destruída, cessam os efeitos. Matei a árvore na raiz, fatalmente ela não produzirá mais os frutos que produzia antes. Porque eu fui na raiz, eu não colhi os frutos simplesmente, eu fui na raiz. Então, uma vez que Jesus, ele já aniquilou a natureza pecaminosa, eu preciso agora simplesmente confessar, declarar, meditar na palavra, para que se manifeste no meu exterior aquilo que eu já sou no meu interior. Amém, gente? Em outras palavras, Jesus levou sobre si todas as razões pelas quais você e eu poderíamos estar temerosos pelo futuro. Todas as razões pelas quais a gente deveria olhar para frente e dizer: não sei. Não. Jesus já levou sobre si todas as razões pelas quais você e eu poderíamos estar temerosos em relação ao nosso futuro. Existem vários ensinos errados nas igrejas que geram medo, que geram incredulidade. E isso acaba gerando obstáculos para uma expectativa de coisas boas. Ensinos errados que geram medo, que geram incredulidade. Esses ensinos acabam gerando esses obstáculos para uma expectativa de coisas boas. Eu fico impedido de ter uma expectativa porque os ensinos me levam para a incredulidade, para o medo, para o receio. Mas é necessário que fique bem claro que em Cristo você se tornou uma nova criatura e a nova criação é plenamente abençoada.
Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que ele, Deus, nos tem abençoado. Não nos abençoará, mas nos tem abençoado continuamente com toda sorte de bênçãos espirituais. Dá uma olhada lá em Efésios no capítulo 1. Ele tem nos abençoado. Mas o que impede muitas vezes que eu receba esse contínuo fluxo de bênçãos que ele manda? É que eu gero no meu coração, de alguma forma eu fico limitado. Eu limito Deus. De alguma forma eu impeço Deus com incredulidade, com medo, olhando muito para os meus pecados, para os meus erros, não meditando na palavra de Deus, não desenvolvendo a mentalidade da justiça. E aí eu começo a impedir que a minha fé opere de verdade. Eu calo os meus lábios, não coloco na minha boca uma confissão de fé diária de quem eu sou, do que eu possuo, do que eu posso em Cristo. E eu começo a limitar a minha fé. E Deus derrama graça, porque tudo que Ele nos dá pela graça, mas eu recebo pela fé. E se Deus derramar toda a graça do mundo e não houver do lado de cá minimamente fé para receber, aquilo vai ficar flutuando na minha cabeça, esperando uma oportunidade para se derramar sobre mim. E o que eu preciso agora é de ser transformado, viver a vida transformada que Deus planejou para mim, a transformação que Ele já instalou no meu interior, mas que Ele não me obriga a manifestar do lado de fora. Ele me convida para ser um vaso de honra. Ele não me força, Ele não me obriga. Deus pode mudar o seu e o meu gênio? Pode. Deus pode mudar a minha, a sua personalidade, aspectos da minha e da sua personalidade? Pode. Mas Ele faz isso na marra? Não, Ele faz isso mediante a ação do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa palavra descansar, esse verbo descansar, se você consultar o original hebraico, o verbo descansar no original é Shabat. Shabat, que é o sábado. É uma palavra que significa descanso, mas Shabat também significa parar. Ou seja, quando chega o sábado, para o judeu, sexta-feira, mais ou menos às 18 horas, se inicia o Shabat. Então, fecha a loja, fecha o comércio, fecha a empresa, fecha a firma e inicia-se o período agora de descanso. Eu paro de atividade, de ter atividade, paro de trabalhar e eu agora vou entrar no descanso do Shabat, do sábado. Embora a palavra Shabat também possa ser traduzida como descanso, ela também significa parar. Alguns estudiosos judeus, alguns rabinos, alguns sábios judeus, acham que Gênesis, aquela passagem que nós vemos de Gênesis 2, eles acham que a melhor tradução não seria e Deus então descansou. E por que eles não gostam da tradução Deus descansou? Porque eles dizem que só descansa quem está cansado. Se Deus é Deus, Ele não se cansa. E Deus não precisa descansar. Então a melhor tradução seria Deus parou. Quando eu entendi que os sábios judeus pensam assim, eu cá com meus botões pensei, caramba, esses caras, se eles agora entendessem a revelação que o apóstolo Paulo traz na Nova Aliança, eles já estão assim na beirinha de se converter. Porque se você entender que em Gênesis 2 diz que Deus, no 7º dia, ao terminar, no 6º dia, Ele parou. Literalmente, quando você vai ao Novo Testamento, e Paulo começa a falar sobre a nova criação, você começa a entender que lá no 7º dia de Gênesis, Deus apertou, na verdade, um pause. Deus não disse fim, the end, terminei. Ele apertou um botão de pause para continuar mais adiante. Porque o apóstolo Paulo revela para nós que primeiro vem o natural, depois o espiritual. Paulo diz isso na Epístola aos Romanos. Primeiro o natural, depois o espiritual. E Deus vem em 6 dias criando o natural. Repare que tudo que Deus cria no livro de Gênesis é só coisa natural. Deus cria terra, água, peixes, animais, cria o homem passa a ser alma vivente. Tudo é ali criação
natural. Mas quando você vai agora ao Novo Testamento, Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é o primeiro a nascer. Primeiro, gênito, nascido. O primeiro, nascido entre muitos irmãos. Quantos aqui entendem que Jesus é Deus? Algumas pessoas olham para isso aqui e pensam que Paulo está falando aqui de Jesus na manjedoura, em Belém, quando nasceu fisicamente. Mas quando Paulo cita aqui Jesus como primogênito entre muitos irmãos, não está falando do dia do nascimento, o dia que a gente chama hoje de dia de Natal, nascimento de Jesus. Não é isso. Ele está falando sobre a ressurreição. Presta sua atenção. Colossenses 1, versículos 15 e 18. Este, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Paulo agora faz uma associação entre Jesus e o livro de Gênesis. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo chama Jesus de o último Adão. E aqui ele está fazendo uma referência ao primeiro Adão e agora ao último Adão. Mas Jesus também é chamado de segundo homem. O primeiro homem, Adão. O segundo homem, representante da humanidade, Jesus. E ele diz agora no versículo 15 que esse Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos. Caramba, primogênito de entre os mortos. Todos esses textos onde Jesus é chamado de primogênito de entre os mortos, o primeiro a nascer, na verdade está falando da ressurreição, quando Jesus, ele inaugura a nova criação. E ele é o primeiro a nascer de novo. A ressurreição foi muito mais do que simplesmente o corpo de Jesus reviver. Foi Jesus experimentar, na cruz do Calvário, ele experimentou separação de Deus, morte espiritual. Deus meu, por que me desamparaste? Porque veio sobre ele o nosso pecado, e o pecado faz separação. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Deus meu, por que me desamparaste? Porque veio sobre ele o nosso pecado. Ele nunca pecou, ele não era um pecador, ele era santo, perfeito, mas veio sobre ele o nosso pecado. Mas a Bíblia diz agora que ele foi ao inferno, nos 3 dias, entre a morte e a ressurreição, ele foi ao inferno, depositou sobre Satanás todo o nosso pecado, as nossas maldições, os nossos problemas, tomou do diabo as chaves da morte e do inferno e ressuscitou em glória. Quando Jesus ressuscita em glória, na verdade, a transformação foi tamanha a transformação, a experiência do novo nascimento. Jesus não simplesmente renasceu, ou melhor, não simplesmente ressuscitou, ele renasceu de entre os mortos espirituais, não simplesmente os mortos físicos, porque ele não foi o primeiro a ressuscitar. Muita gente já tinha ressuscitado antes dele. Por exemplo, a filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus. Por exemplo, Lázaro foi ressuscitado antes de Jesus. No Antigo Testamento, teve gente que ressuscitou no Antigo Testamento. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele foi o primeiro a experimentar um novo nascimento. Ele experimentou na cruz, morte espiritual, a morte que era nossa. E ele experimentou agora o novo nascimento, o nascimento que é para nós. Jesus não precisava nascer de novo, mas ele experimentou isso por nós, para inaugurar a era do novo nascimento. Ou seja, em Gênesis, Deus apertou o botão do pause, mas ele não completou a criação, ele só completou a criação física, natural. No Novo Testamento, na ressurreição, ele aperta de novo o play, e ele agora faz uma nova criação em Cristo, e agora ele completa a criação. A criação não poderia jamais ter sido completa em Gênesis. Por quê? Porque tudo no Antigo Testamento é incompleto e tudo se completa em Jesus. Tudo só se fecha e só se completa em Jesus. Não poderia ter terminado lá, porque o término é em Cristo. Ele fez a obra plena, completa, total, fechou, não tem mais nada a ser acrescentado. E em Cristo nós somos nova criatura. Por isso Jesus pode clamar na cruz: está consumado. Aleluia. Aleluia. Por isso 1 Coríntios 5,17 dizia assim: se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Perdão, de novo, 2 Coríntios, eu botei, não sei por que eu botei primeiro ali, mas é 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, você passou por um processo de metamorfose espiritual. Se lembra da semana passada, se você esteve aqui, eu falei sobre metamorfose, a palavra que o apóstolo Paulo usa para falar de renovação da mente, para falar de vida transformada, metamorfose, metamorfô. Você passou por esse processo no seu espírito. Então agora você precisa abrir o seu coração para que Deus trabalhe em você, como o oleiro trabalha no vaso, não te quebrando, não te esmagando, não é trazendo doença e enfermidade, mas trabalhando através da palavra para fazer com que você manifeste no seu exterior, na sua vida do dia a dia, aquilo que você já é no seu interior. Uma nova criatura. Os pensamentos, as ações, o caráter de Cristo. Amém, gente? Mas apesar de muitas evidências neotestamentárias a respeito do caráter abençoado da nova criação em Cristo, ainda há muitos cristãos com a mente contaminada por ensinos do inferno, que dizem que ele é um pecador, que ele ainda carrega maldições e coisas semelhantes. São ensinos do inferno, que fazem com que você fique preso na mentalidade do pecado, da velha criação. Jeremias 31, 29, diz o seguinte: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Esse é um dos versículos onde muitas igrejas baseiam a doutrina de maldição hereditária. Porque havia um ditado, isso aqui não é bíblico, não é um versículo bíblico, mas havia um ditado popular em Israel, na época de Jeremias, em que se dizia o seguinte, relacionado com as maldições hereditárias. Os pais comeram uvas verdes, mas quem ficou com os dentes manchados foram os filhos. Quem pegou o rabo de foguete foram os filhos. Quem pegou as consequências foram os filhos e os netos e etc. Mas aí, Jeremias agora falando sobre a nova aliança, Jeremias está profetizando sobre o novo tempo, sobre a nova aliança. E ele diz, naqueles dias, nos dias da nova aliança, já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em Hebreus 10, 11 até 17, diz o seguinte, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Levante uma das suas mãos e diga assim, está falando a meu respeito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, está falando a seu respeito, cara. Aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Ou seja, no seu espírito, você já foi aperfeiçoado. Mas essa perfeição interna precisa se manifestar do lado de fora, em ações, pensamentos e caráter. Amém? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Agora, o escritor aos Hebreus está citando Jeremias. Aquela passagem de Jeremias que nós estávamos lendo, quando você continua a leitura, vai dar isso aqui. Esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre. Por quê? Porque ele olha para você e no seu espírito ele já vê perfeição, ele vê Jesus. Mas esse Jesus que ele vê por dentro precisa se manifestar por fora, em pensamentos, em ações, em atitudes, em caráter. Presta sua atenção no seguinte, Deus hoje não está mais lidando com a questão do pecado, hoje Deus está lidando com a questão do perdão. As igrejas ficam focando no pecado, no pecado, no pecado. Deus hoje não está lidando com a questão do pecado. Ele já trabalhou em relação a isso na cruz do Calvário. Hoje, Deus está lidando com a questão do perdão. O anúncio da igreja, as boas novas da igreja para o mundo, é o evangelho. As boas novas são, Jesus já pagou o preço, você não precisa mais fazer sacrifícios, você não precisa mais reencarnar, você não precisa mais de sofrer, você não precisa mais de pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço por completo. Por completo.
Sabe, essa doutrina de que o homem reencarna, o que é? Uma tentativa do homem de criar alguma esperança. Cara, eu não vou dar certo nessa vida, que eu já vi que não vou dar certo mesmo. Mas quem sabe na próxima? E aí, se o próximo não der certo também, aí eu reencarno de novo. Porque eu estou me lembrando aqui, eu fui rei da Babilônia. Você reparou que todo mundo que diz que tem lembrança de vidas passadas, ninguém foi mendigo, ninguém foi escravo. Todo mundo que diz, não, eu fui rei da Babilônia, eu fui um príncipe, eu fui um príncipe da Áustria. Só foi gente importante, foi um duque na Inglaterra. Só foi gente importante, todo mundo foi gente importante. No mundo passado não tinha miserável. Todo mundo foi. Mas isso é uma tentativa do homem criar uma esperança. Caramba, eu não vou dar certo, eu já vi que eu não vou dar certo. Então, eu tenho uma esperança. Eu reencarno de novo, de novo, de novo. Quando é que isso acaba? Não acaba. Não acaba nunca. E é preciso que a gente se conscientize que a Bíblia diz lá em Hebreus, ao homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. O que Deus nos dá? Ele nos dá Jesus. Para que a gente use a inteligência e diga, caramba, não tem sentido esse negócio de ficar reencarnando igual um doido. O que tem sentido é receber e resolver o meu problema hoje, aqui e agora. Eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, ponto final, acabou, estou salvo. Não vou reencarnar coisa nenhuma, eu vou direto para o seio do meu Pai. Amém, gente? Deus hoje está lidando agora com a questão do perdão, não com a questão do pecado. 1 João 2,2 diz lá, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a solução, Ele é a resolução de todos os pecados. Agora, a pergunta é, debaixo de que aliança você está, afinal de contas? Boa pergunta, né, Bené? Afinal de contas, debaixo de que aliança você está? Da velha ou da nova? Mas a maioria do pessoal nas igrejas, na prática, pastor, eu estou um pouquinho na velha, depende do dia. Tem dia que eu estou na velha, tem dia que eu estou na nova. Então, eu hoje acordei na velha. Então, eu sou um pecador, desgraçado, miserável e tal, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que sofrer, tenho que carregar o fardo. Amanhã eu estarei na nova, Jesus já levou, glória. E a pessoa vive esse mix de velha com nova, não dá certo. Debaixo de que aliança, afinal de contas, você está hoje? Há muitos cristãos ainda vivendo com uma mentalidade de antiga aliança. Infelizmente, ainda há muitos cristãos vivendo com essa mentalidade de antiga aliança. Jeremias 31, vou voltar naquele texto de Jeremias. Olha só o texto. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que Deus está dizendo? Na nova aliança, você é que é o responsável pela sua própria vida. Então você vai aguentar as consequências das decisões que você tomar. Não vai ser mais os netos, os filhos. Não, você pisou na bola, agora vai sobrar para você mesmo. Não vai ser para o próximo que vier. Você fez, você vai se virar agora para resolver o seu problema, porque o peso das suas decisões vai estar sobre você. Aí no versículo de 31 ele diz, mas, e o mais aqui quem colocou fui eu, mas está implícito no texto, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, os dias de escravidão, os dias de jugo, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Agora vamos pular para o Novo Testamento. João capítulo 19 está descrevendo a crucificação de Jesus. Pastor, o que tem esse texto a ver com a crucificação? Você prestou atenção que o texto de Jeremias que nós lemos começa dizendo que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Não é isso? O que isso tem a ver com a cruz? Presta atenção. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura,
disse: tenho sede. Todas as pessoas intérpretes que eu vejo olhando para esse texto dizem: Jesus sofreu muito, sangrou, um estresse danado. É óbvio que ali ele estava desidratado, então ele disse apenas uma realidade fisiológica: tenho sede. Será? Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre numa esponja e, fixando essa esponja num caniço de sopo, lhe chegaram até a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, quando Jesus bebeu o vinagre, ele disse, e ele disse em Mateus, Marcos e Lucas, diz que ele bradou em alta voz: está consumado! Ele bebeu o vinagre. Qual foi o último ato de Jesus na cruz? Foi beber o vinagre, bradar: está consumado. Até então Jesus levou coroa de espinhos, ele foi flagelado, ele foi esmurrado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, mas também ele bebeu vinagre. E depois de beber esse vinagre, é que a Bíblia diz que ele então, inclinando a cabeça, entregou o Espírito e morreu. Porque se ele não tivesse entregue o Espírito, ele estava pendurado na cruz até hoje, vivo. Ele disse: a minha vida ninguém a toma, eu a entrego, eu espontaneamente a entrego, ninguém toma de mim. Jeremias 31, naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes. E essa palavra uvas verdes, literalmente, pode ser traduzida como uvas azedas. Alguém aqui já chupou uma uva azeda? Daquela azeda para valer? Sabe aquela uva bonita, que você vai com vontade em cima dela? Você vai assim: caramba, pegou aquela uva linda, grandona, tal, linda. Você bota na boca, quando você morde, você chega a glândula salivar faz assim, ó. Já teve uma dessa? Naqueles dias dirão: os pais comeram uvas azedas, e os dentes dos filhos é que se mancharam. Esse termo aqui, uvas azedas, é símbolo dos pecados dos pais e dos antepassados. Os pais é que pecaram, pisaram na bola, chuparam uvas azedas, e os dentes dos filhos é que pegaram a rabiola de foguete, a rabiola da pipa. Os pais chuparam as uvas verdes, comeram as uvas verdes, as uvas azedas, e os filhos é que pegaram a rebarba. Aí eu volto aqui para ver o texto de Jesus. Quando Jesus clama: tenho sede, deram para Jesus, não foi água, não foi suco, não foi vinho, deram para Jesus vinagre. E vinagre nada mais é do que vinho azedo. O vinho azedou, vinagrou. Faltava ainda uma coisa na cruz do Calvário. Faltava Jesus tomar, comer, experimentar, provar das uvas azedas. E Jesus, quando Jesus clama aqui, dizendo: tenho sede, entenda o seguinte: o sangue de Jesus derramado por nós, nos limpou de todos os nossos pecados. Mas quando ele bebeu o vinho azedo, ele estava tomando sobre si as maldições consequentes dos pecados dos antepassados, que poderiam vir até nós. Meu irmão, quando Jesus clama: eu tenho sede, Jesus não estava com sede de água. A sede de Jesus era de ver você livre dos pecados, das maldições, de todo tipo de coisa que te impede de vivenciar a nova criatura que você já é por dentro. A sede dele era ver você manifestando em vida Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Era isso que era a sede de Jesus, a esperança da glória, de ver Ele mesmo, o caráter, os pensamentos, as palavras dele manifestadas na vida dos seus irmãos, dos seus filhos. Isso é o que Jesus tinha, quando ele diz: tenho sede. Sede de quê, Jesus? Eu tenho sede de ver a igreja liberta, abençoada, manifestando o pensamento, o caráter, sendo transformados da água para o vinho, porque é para isso que eu vim, para trazer transformação na vida das pessoas. João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, ele bradou: está consumado, e só então ele entregou o Espírito.
Só então ele entregou o Espírito. A obra de Jesus na cruz foi plena, foi completa. Ele não morreu antes de beber aquele vinagre. Não é interessante como Deus prepara as coisas? O que tinha ali não era um vaso com vinagre. Você acha que alguém ali foi ler para fazer uma salada? Para que tinha vinagre ali? Aquele vinagre ali, eu já vi gente dizendo, não, é porque o vinagre era usado como uma espécie de anestésico. Meu irmão, no dia que você tiver sentido dor, não beba vinagre. Nem passe vinagre aonde dói. Porque o vinagre não vai resolver. Vinagre não tem nada de anestésico. Vinagre não alivia nada de dor. Se fosse vinho, vamos dar um vinho para esse cara, porque pelo menos ele vai ficar, vamos dar bastante vinho, porque aí ele fica meio zonzo, fica bêbado e tal, e morre sossegado, para de gritar aí nessa cruz. Não deram vinho, não deram suco, deram vinagre. O que aquele vinagre estava fazendo ali? Aquele vinagre era propósito de Deus, para que você e eu sejamos libertos de toda maldição, de todo mal, de todo problema. Veja bem, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você não pode simplesmente haver maldição alguma prevalecendo na sua vida, porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você sofreu uma metamorfose espiritual. O Pai hoje te vê em Cristo e nele não há maldição alguma. Alguém diga aleluia. Além do mais, quebrar maldições de gerações passadas é uma tolice, porque você precisaria retroceder, não até algum antepassado distante, um tataravô, coisa semelhante, você teria que retroceder até Adão. Porque o problema da maldição começou, foi lá. Não foi com seu avô, não foi com seu tataravô. Começou com Adão. Pastor, então eu vou ter que fazer uma árvore genealógica muito bem detalhada. Eu chegar até Adão. Eu tinha feito uma até o meu tataravô. Mas vou ter que esticar isso aí até Adão. Você não vai nem conseguir. É uma tolice tentar fazer isso hoje, porque você teria que ir até Adão. Agora olha só como é que Deus ele abre a nossa mente para nos revelar aquilo que é a verdade da palavra. Lá em Josué, no capítulo 3, versículo 14 em diante, diz o seguinte: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, Josué vagou 40 anos com Moisés no deserto. Agora chegou o dia de passar para a terra de Canaã. Eles estão do lado de cá, aonde hoje, o lado de cá do Jordão, aonde hoje é a Jordânia. E eles vão atravessar para o lado de lá, aonde é a terra de Canaã. Ok? Quando Josué levanta acampamento para atravessar o Rio Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Mas assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao rio e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Cara, eu tenho que rir quando eu olho para um negócio desse. Presta sua atenção no seguinte. Aqui é citado que quando Josué chega na beira do Rio Jordão, o Rio Jordão estava na época da cheia. E o Rio Jordão, na época da cheia, ele tem uma velocidade incrível. Ninguém consegue atravessar em qualquer lugar, em qualquer ponto, porque a velocidade é incrível. E por que é incrível? Porque ele nasce no Monte Hermon. E o Monte Hermon tem quase 3.000 metros de altura. São 2.800 e alguma coisa metros de altura. É lá onde ele nasce, o Rio Jordão nasce. E ele vai ele chega no Mar Morto a 400 metros abaixo do nível do mar. O ponto mais baixo da face da terra é o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele despenca de 2.800 metros para menos 400. Então ele é o rio com a corredeira mais veloz do mundo. E na época da colheita, que foi a época em que Josué ia atravessar, o rio estava com as bordas transbordando. Meteu o pé, vai ser levado, vai morrer. Agora olha só, eles foram atravessar na altura de uma cidade chamada Adã, que ficava perto de Zaretã. Adã vem de Adão. É o nome, literalmente, essa cidade no hebraico chama-se Adão, que é Adão, a cidade de Adão. E as águas do rio que desce, Jordão, o nome Jordão significa aquele que vai abaixo.
as águas daquele que vai abaixo. Quem é carregado numa correnteza para baixo, não é comum a gente dizer fulano está para baixo. O que a gente quer dizer com isso? O cara está falido, está deprimido, está com algum problema, está abaixo. O Rio Jordão vai abaixo. Na altura de Adão, a origem da maldição, as águas pararam e fizeram uma muralha. A altura de Adão, o primeiro homem, que com o pecado trouxe sobre a terra a maldição. E essa cidade de nome Adão, ficava do lado de uma cidade chamada Zaretã. Sabe o que significa Zaretã? Angústia, problema, depressão. Qual é a consequência de uma vida lotada de maldições? Angústia, problemas, depressão. Estava ali do lado de Adão. Pararam as águas que vão para baixo, que estavam levando tudo abaixo, as águas param, e na frente, quando os sacerdotes, os levitas, põem o pé, os caras que levavam a Arca da Aliança, põem o pé, as águas param, lá em cima, as águas escorrem, e eles passam a pé seco. E aí a Bíblia diz que o povo todo passou diante da Arca da Aliança. A arca serviu como uma barreira. A arca segurou as águas das maldições lá em cima, as águas que levavam para baixo, segurou lá em cima, na altura de Adão, aonde começa a maldição, aonde eu e você teremos que retroceder na nossa árvore genealógica para encontrar a origem da maldição hereditária. A água para lá em Adão, aonde tem depressão, angústia, problema, e eles passam em frente da arca, que era o que segurava aquela água, porque no momento em que a arca saiu, as águas voltaram. Quem é que segura e impede das maldições que começaram lá em Adão se manifestar na nossa vida? É a Arca da Aliança, que é Jesus. Ele está no meio, impedindo que as águas que levam para baixo continuem nos levando para baixo. Ele faz uma barreira para dizer, com os meus filhos, com os meus irmãos, os filhos do meu pai, agora não. Eles estão salvos, eles são nova criatura, eles estão libertos, eles são cobertos de bênçãos infinitas. Eu conquistei para eles na cruz do Calvário. E Jesus é a barreira que impede que maldições se manifestem na minha e na sua vida. Aleluia. Gente, você imagina se Jesus não fosse isso, que obra incompleta ele teria feito na cruz do Calvário? Ele morreu por mim e por você, mas ainda sobrou maldição, ele era para você e eu quebrarmos, e o pastor tem que quebrar, tem que ungir com óleo, tem que fazer um encontro especial, uma corrente, não sei das quantas, e você vem 30 vezes, e impõe as mãos, e ora com óleo, e tal, e o problema continua. Não, Jesus, é porque a mente da gente fica agarrada na mentalidade do pecado. Eu tenho maldições hereditárias, a culpa é do meu bisavô, a culpa é do meu avô, a culpa é do meu pai, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa é de ninguém que me dá chance, ninguém reconhece quem eu sou um desgraçado mesmo, eu não sou ninguém, meu Deus me ajuda. Não, Deus não consegue, eu até quero, mas não dá, porque você está lotado da mentalidade do pecado. Essa mentalidade que traz, a mentalidade do pecado é o que traz a mentalidade de inferioridade. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não consigo. Vai retrocedendo e você vai encontrar, na realidade, a raiz do problema é a mentalidade do pecado. Eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não consigo, não tem jeito, já tentei, não dá. Eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, já tentei. Para de tentar mudar, para de fazer força. Entra no descanso, concede a Deus o direito de agir na sua vida e de transformar de dentro para fora. Pastor, já fiz curso de coach, já fiz terapia com psicólogo, psiquiatra, estou tomando remédio, não muda. Sossega, para de tentar. Seu esforço está atrapalhando Deus. Pastor, mas eu quero salvar meu casamento. Você não tem que salvar nada. Quem salva é Jesus. Se rende a Ele. Cara, melhor do que você voltar para casa conscientizado de que você é isso, aquilo outro, porque você foi no psicólogo e ele declarou toda a verdade, que você tem trauma de infância, porque você foi abusado, porque você abusou, porque você sofreu isso, e pobreza, e miséria, e passou fome, ou que você foi espancado, sei lá o quê. Melhor do que... agora eu estou sabendo, agora estou entendendo. Judite, agora estou sabendo, por que eu te espanco todo dia? Agora eu entendi, o psicólogo me falou, é porque eu tive um problema com meu pai e tal, porque meu pai batia na minha mãe e tal, é maldição hereditária. Para de tentar se entender, para de tentar sondar, para de tentar futucar esse passado. Você não vai consertar nada com isso.
que você precisa é de uma atitude de humildade. E chegar em casa, e ao invés de ficar contando que você agora entendeu quem você é você simplesmente ir para o seu quarto, cair de joelhos e dizer: Senhor, eu reconheço, eu preciso de transformação. Eu sozinho não consigo. Não vai dar para mim. Eu me rendo a Ti. Enquanto você não fizer isso, não tem remédio no mundo, não tem psicólogo, nem psiquiatra no mundo que vai te ajudar. O segredo é a rendição. Enquanto você não se render para Ele, Ele não vai fazer, porque Ele é um gentleman. Ele não vai arrombar a porta da sua casa, do seu coração, para fazer qualquer coisa. Ele está esperando você se render. Ele está esperando você tirar os olhos do natural e botar os olhos no espiritual. Parar de olhar para as soluções naturais. Cara, soluções naturais, é claro, eu preciso de dinheiro. A solução não vai cair dinheiro do céu. Mas eu não posso agora ficar olhando para uma pessoa que é quem pode ter o potencial de me ajudar. Eu tenho que olhar para Jesus, para que Ele faça a obra e toque no coração de pessoas que de repente vão me favorecer, que vão me dar novos contratos, que de repente vão botar dinheiro na minha conta bancária, para que eu nem vou precisar ficar pedindo: ô, meu irmão, me ajuda aí e tal. Não. Eu tenho que simplesmente me render a Ele, para ter a vida transformada. Vida transformada. Para de olhar para o lado e dizer: você precisa de transformação. Olhe para você no espelho e diga: eu preciso de transformação. Bota a música do Michael Jackson para você ouvir. I'm looking at the man, to the man at the mirror. I'm looking to the man in the mirror. I'm asking him to make a change. É isso, é olhar para o espelho, não é eu ficar cobrando: minha esposa precisa mudar. Pastor, ora por essa mulher, você se liberta. Pastor, esse meu marido não tem jeito, só o senhor, se é algum capeta, ora aí para expulsar, pastor. Pare de tentar mudar o outro. Olha para o espelho e diz: eu preciso mudar. Se você mudar, você vai influenciar todo o seu mundo à sua volta. Pare de cobrar dos outros. Pare de cobrar de si mesmo. Cobre de Deus. Senhor, eu quero mudança. Eu quero transformação. Eu quero realidade. Eu quero evangelho de verdade. Não quero conversa fiada. Não quero religiosidade. Eu quero mudança real. Eu quero contato real. Eu quero mudança. Eu quero influência do Teu Espírito Santo. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé.